fim do papel moeda, criação de uma única moeda mundial, crédito social, picadinha obrigatória, passaporte mundial com rastreamento genético e renda única universal. Para quem ainda acredita que isso é teoria da conspiração, é tempo de acordar. O que está realmente por trás do grande reset mundial proposto pelo Fórum Econômico Mundial e anunciado abertamente pela elite global em transmissão ao vivo? Parece filme futurista, mas é tudo muito real. Caro seguidor, talvez você ainda não entenda a importância que esse assunto tem para a sua vida daqui para frente. Por isso, eu peço que você assista esse vídeo até o final e chegue às suas próprias conclusões. Mas antes, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, clique no sininho de notificações para que você seja informado todas as vezes que eu postar um novo vídeo e deixe o seu like, pois isso ajuda muito a ranquear esse canal nessa plataforma. O Fórum Econômico Mundial reuniu altos líderes empresariais e políticos convocados por Charles, o príncipe de Gales, e pelo diretor do Fórum, Klaus Schwab, para tratar do tema da reconstrução da sociedade e da economia de forma mais sustentável após a crise sanitária que estamos vivendo atualmente. O evento contou com a participação do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com a diretora-geral do FMI, Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, entre outros. Entre as empresas que mostraram apoio à iniciativa estão a Mastercard, representada pelo seu CEO, Ajay Banga, e a Microsoft, também representada pelo seu CEO, Satya Nadella. Kristalina, diretora do FMI, declarou que a superação da crise atual passa por um crescimento econômico verde, em que os investimentos públicos devem ser destinados a atividades de baixa emissão de carbono e à inclusão digital. Guardem essa informação. Em seu site oficial, o Fórum Econômico Mundial aponta que a crise sanitária atual trouxe um conjunto de perturbações sociais, econômicas e políticas. De acordo com o portal, a crise sanitária atual apresenta-se não só como uma crise, mas como uma oportunidade de realizar uma reforma social e econômica abrangente a nível mundial sob a liderança do Fórum. Interessante é que foi este mesmo fórum que apresentou a tão famosa Agenda 2030, que diz que até esse ano você não vai ter nada, nenhum bem, mas vai ser feliz. Que lindo! A agenda apresentada pelo Fórum para esse grande reset teve 4 pautas principais: o aquecimento global, um novo acordo verde, um novo acordo de Bretton Woods e a 4ª Revolução Industrial. A princípio, as pautas são todas louváveis, mas vamos entender e saber o que vai acontecer daqui para frente. Trata-se de metas para reiniciar a economia e vários outros aspectos humanos a nível mundial, usando a crise sanitária como um ponto de partida. Vamos iniciar, então, falando sobre aquecimento global e Acordo Verde. Klaus Schwab, que é o fundador e presidente do Fórum Econômico Mundial, disse que todos os países, dos Estados Unidos à China, devem participar e todos os setores, bem como a tecnologia do petróleo e gás, devem ser transformadas. No discurso do Príncipe Charles, no evento de lançamento, listou áreas-chave de ação que incluem o fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação, a transição para emissões líquidas de carbono iguais a 0 a nível global. Incluiu também o reequilíbrio para incluir mais investimentos verdes. Segundo o relatório da ONU, os Estados Unidos, a União Europeia,
A China e a Índia respondem por cerca de 55% das emissões globais de carbono no mundo, sendo a China o maior poluidor do mundo, responsável por 28% das emissões de carbono. Já o Brasil é responsável por menos de 3% das emissões globais. O investimento de todos os países em fonte alternativa de geração de energia elétrica, como energia solar e a eólica, assim como em fontes alternativas que substituam o petróleo e o gás, como o etanol e o biodiesel, serão gigantescos para que eles consigam atingir essa meta proposta pelo Príncipe de Gales. O Brasil é o segundo país com maior geração de etanol, atrás somente dos Estados Unidos. Outro ponto levantado no Fórum Econômico Mundial é que acredita-se que em 2050 os mares e oceanos terão mais plásticos do que peixes. Interessante ressaltar que o país do dragão é disparado o maior responsável pelas milhões de toneladas de lixo lançados anualmente no mar. Todo mundo minimamente honesto sabe que o grande pulmão do nosso planeta é o oceano e não a floresta amazônica. Mas nenhuma meta foi colocada neste fórum para a redução da poluição dos mares. O assunto foi falado, mas meta alguma foi colocada. Por quê? Se esse assunto é tão ou mais importante que o restante, por que não ter uma meta? O que você acha disso? Agora vamos falar sobre a próxima pauta do fórum, que é a criação de um novo acordo de Bretton Woods. Vale lembrar que o Acordo de Bretton Woods foi um acordo criado em 1944, logo após a Segunda Guerra Mundial, entre os 45 países mais industrializados daquela época. Para não me estender, a principal parte do acordo era que os países fariam a indexação de suas moedas em dólar, e o dólar dos Estados Unidos, por sua vez, estaria ligado ao ouro. Isso foi chamado de padrão dólar-ouro. Vale destacar que o dólar foi escolhido por ser, na época, a moeda mais estável após a Segunda Guerra Mundial. Mas no ano de 1971, o presidente Nixon dos Estados Unidos decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro. E desde então, vivemos em um sistema conhecido como moeda fiat, que significa faça-se moeda. O abandono do padrão ouro deu a liberdade para os países imprimirem moeda. E o resultado está aí. Para terem uma ideia, hoje o Japão tem uma dívida de mais de 200% do seu PIB. O Brasil tem expectativa de chegar ao final de 2021 com um endividamento de até 96%. E até mesmo os Estados Unidos está devendo mais de 100% do seu PIB. Somente em 2020, o Fed imprimiu mais de 20 trilhões de dólares devido à situação de saúde global. Praticamente todos os países do mundo estão com um alto endividamento, com exceção da China, que foi o único país com crescimento do PIB em meio a essa situação sanitária. Mas qual será o novo metal ou commodity que esse fórum vai eleger para a indexação de uma nova moeda global nesse novo acordo de Bretton Woods? Diante de toda essa situação, apenas o que ficou claro é que haverá a eliminação total do papel moeda e a implementação de uma moeda global e digital que dará ao Estado um controle absoluto de tudo e de todos, sem exceção. Isso facilitará a cobrança de impostos sobre as empresas e as pessoas de todo o mundo, diretamente da fonte. Não haverá possibilidade de calote, nem sobre uma balinha que você vender. E isso vai gerar bilhões a mais nos cofres públicos. A piada é que os governos não querem nem ouvir falar de Bitcoin, pois não conseguem
ter nenhum controle sobre ele para que possam taxar, mas irão usar a mesma tecnologia de blockchain para essa implementação. Mas para que isso funcione, é necessário que toda e qualquer pessoa do mundo tenha acesso à internet, concorda? Agora dá para entender a preocupação da inclusão digital para todos, apresentada pela presidente do FMI e do Príncipe Charles nesse fórum? Deu para entender também o apoio da Microsoft, da Mastercard e de outras gigantes da tecnologia a essas metas tão humanistas? Outro ponto é que em um cenário desses, o Banco Central pode determinar a taxa de juros, o que seria o fim da Selic como conhecemos. O Banco Central poderá também trabalhar com várias taxas de juros individuais, uma vez que irá conhecer os seus hábitos, valores e pode aplicar um score ou crédito governamental para que você aprenda a andar na linha que eles querem. Um ótimo exemplo disso é o passaporte da Picadinha. Vão criar uma pontuação social e, conforme essa pontuação, você terá direitos concedidos ou uma punição. E, finalmente, chegamos no quarto e último ponto tratado no Fórum Econômico Mundial sobre o Grande Reset, a quarta revolução industrial. Já está mais do que claro para todo mundo que os robôs irão substituir os humanos, principalmente nas linhas de produção, e que a inteligência artificial vai promover essa substituição cada vez mais. Isso já vem ocorrendo, e com o desenvolvimento acelerado da tecnologia, não tem mais volta. Vejam esse meu vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no card, para que possam se aprofundar mais nesse assunto. Mas o que fazer com os desempregados que isso vai gerar a nível mundial? Lembra dos bilhões em impostos cobrados pelo Banco Central diretamente da fonte das empresas e das pessoas? Sim, esses impostos servirão para pagar uma renda única universal para esses desempregados. E aí está formada a grande bolha do reset, que é um governo totalitário mundial. Você será monitorado, taxado e dependerá de uma renda estatal que, de acordo com a sua pontuação, pode ser de mais ou menos valor. Depende do seu comportamento. Lembrando que as redes sociais se integrarão para formar uma pontuação junto ao Banco Central. Ou seja, a sua opinião política, religiosa e tudo que te colocar fora da linha acarretará a diminuição do seu salário, além de possíveis multas. É praticamente pegar o modelo utilizado pela China atualmente e implementar no mundo todo. Sim, o mesmo país que foi o único a crescer o PIB durante o tempo da crise sanitária, e imaginem o porquê disso, e o país que é o maior poluidor do planeta virando referência. Isso porque nesse fórum todos estão muito preocupados com o aquecimento global. Contraditório, né? O Grande Reset é a implementação de uma tecnocracia governada pelas grandes fortunas mundiais. A população se encanta com palavras bonitas, tais como empatia, preocupação social, cuidado com o planeta, distribuição de renda. Mas, na verdade, vamos dar mais poder àqueles que nos escravizam. Logo, a individualidade não existirá mais. Criarão uma grande colmeia, todos com a mesma mentalidade e ideais. Precisamos lembrar que os 1000 maiores bilionários do mundo recuperaram as perdas da crise sanitária em apenas 9 meses. Os mais pobres levarão mais de uma década para voltar ao nível que estavam antes da crise, se voltarem. Os 10 homens mais ricos do mundo acumularam cerca de 500 bilhões de dólares desde o início da crise sanitária. E esses mesmos bilionários querem cuidar dos pobres?
Da mesma forma como sempre cuidaram da África? O que vão dizer agora aqueles que chamam de teoria da conspiração, uma vez que elas vêm se tornando cada vez mais realistas? A quarta revolução industrial, chip cerebral do Elon Musk, renda universal, reconhecimento facial, a picadinha mandatória, um governo mundial, ricos ainda mais ricos e pobres sendo exterminados pela miséria e pelo desemprego. Enquanto isso, a mídia faz o seu papel, convencendo a população que o grande reset é uma oportunidade para melhorar o mundo. Parafraseando Shakespeare, o inferno está vazio e os demônios estão todos aqui. Noé era um lunático e conspirador para muitos, até que um dia choveu. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.